complemento aí que eu vi, não sei se o pessoal atacando, não, aqui na questão do trabalho, não, claro que eventualmente os temas poderiam eventualmente ser trabalhados na questão da curta duração. Eu estou dizendo que na média e longa, que foi justamente o meu pensamento, não, aí não se poderia, eu não aceitaria, né? Porque eu acho que, eu acredito que justamente os temas seriam recorrentes, na verdade, isso, e sucessivamente, e vamos dizer, um depois do outro, né? Então eu acho que não é interessante, e não seria interessante, realmente. E na curta duração, há outras possibilidades de pensamento, mas aí, de novo, pelos outros motivos, né? Ou por não saber do que está falando, ou por falta de coragem, porque daí já aumentaria o escândalo já lançado. Os mesmos motivos de antes, tudo já eventualmente falado. Teria a questão do argumento de que tem coisas que eventualmente eu não teria como falar lá. Porque independentemente, sim, isso foi contado, que seria realmente esse argumento da igreja, se esse argumento de que a igreja me atrapalharia, se tivesse, e eu entendo que aqui haveria argumentos mentirosos em relação a isso, num primeiro ponto, e num segundo ponto, o argumento se eventualmente eu tivesse que falar algumas coisas da minha mãe. E talvez até de outras pessoas da minha família. Eu acho que eu também não teria coragem naquele momento de fazer. Pode ser que um dia eu tivesse coragem de fazer isso, nas duas situações. Mas naquele momento eu não teria, entenderiam? Então, essas seriam duas. Não para, mas aí outras pessoas poderiam estar. Eu sei, claro, é o que era a situação. Estavam de alguma forma e poderia representar que estavam de alguma forma fazendo algo contra você, contra mim, no caso. Né? Ou seja, como se eu achasse que algumas pessoas que eventualmente fizeram isso comigo não tivessem recebido sugestões alheias para eventualmente de alguma forma me prejudicar. Mas de qualquer sorte, sabendo disso, eu sabia que, então, porque o pessoal estava falando que outras pessoas que eventualmente estariam por trás dessa situação, que de repente não apareceriam, como se eu não soubesse disso. Eu sou como se eu achasse que fossem as pessoas que apareciam, que na verdade eram as responsáveis. Poderiam ser, como poderia ter alguém por trás. Não, eu sabia disso. Não quer dizer que eu teria coragem, por exemplo, de falar coisas da minha mãe, né? naquela circunstância. Então, apenas para fazer esse complemento, sim, esses dois argumentos foram pensados antes, inclusive na curta duração. Só para deixar claro, eu não teria e para mim seriam exceções. O que eu estou dizendo é que, mas isso eventualmente não seria justificativa, de repente, para as outras pessoas aí, não seria considerável justificativa, mas para mim era. Né, em relação à questão da mãe, em relação à questão da igreja, se o argumento da igreja levantasse, suscitasse falsas informações, independente. Mas no final a igreja poderia, ou outras pessoas poderiam levantar falsa informação usando a igreja contra mim, mas não interessa, não importa, eu não aceitaria. Porque eu entendo justamente que haveria uma possibilidade de escândalo. Né? E é isso. Entendo que haveria um problema, né? E claro que se fosse falar favoravelmente a mim em relação à igreja, em relação ao que eu entendia que era a maldade da igreja, eu aceitaria fosse falado. Mas em relação, tentando dizer que a maldade da igreja era boa em minha face, eu não acharia uma boa ideia, não. E é isso, acho que esse é o complemento. Eu não acharia boa ideia e não aceitaria. Eram justamente pelo menos dois fatores aí, até de repente teria mais, mas são fatores excepcionais. E eventualmente, como eventualmente teria a questão do argumento do processo, acho que ali falar da minha mãe é uma coisa que eu não me sentiria bem em fazer. E aí que tá, essas duas possibilidades foram pensadas na curta duração. Então, claro que para deixar minha argumentação mais robusta, eu estava tentando verificar quais seriam as hipóteses ali quais seriam as hipóteses meramente argumentativas que me impediriam, não necessariamente esses dois argumentos, mas que me impediriam de fazer a pregação dos mandamentos e tudo mais. Estava verificando pela questão da temporalidade. Né? Só que daí quando eventualmente eu fiquei sabendo que poderia ser curta duração, eu falei, não, então vou ter que recalcular com base agora na nova informação. Né? Isso acho que já faz mais de 2 anos, então fica esse complemento do canal. Vai.